Minha gente, muito boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos envolva a todos com a sua santa paz. Quero agradecer a presença de vocês e que hoje essas reflexões que nós faremos sobre a construção da fé sejam de alguma sorte úteis para os desafios que nós precisamos enfrentar por hora, enquanto ainda conservamos as nossas imperfeições e estamos nessa labuta incessante para o aperfeiçoamento de nós próprios. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando ele fala sobre a fé que transporta montanhas, ele coloca uma mensagem para iniciar esse capítulo intitulada O Poder da Fé. E essa mensagem já nos faz refletir que a fé ela não é estritamente religiosa. Porque mesmo entre os materialistas que não acreditam em nada que haja, além da vida presente, da vida material, eles têm uma espécie de primícias de fé, que é a fé em si mesmos. Acreditam que se trabalharem, se dedicarem, se aperfeiçoarem intelectualmente, poderão lograr as conquistas materiais que os causarão certa felicidade e regozijo consigo próprios. Então aqui nós fazemos uma primeira reflexão. Acima desse conceito de religiosidade que nos une com essa harmonia universal e com um conceito muito particular que cada um de nós tem de Deus, existe uma fé em nós próprios. E é interessante porque a palavra fé, ela vem etimologicamente de fidelis, de fidelidade. Então ter fé é ter fidelidade a algum princípio, a algum conceito, a alguma ética. Quando nós falamos da fé em nós estamos falando da fidelidade aos nossos próprios propósitos morais. E quando nós observamos a sociedade na qual nós estamos imersos, uma sociedade profundamente narcísica, egoísta e que, como o próprio Zygmunt Bauman define, uma sociedade fluida, a gente vê como a maioria de nós vai mudando das próprias convicções ao sabor das conveniências. Poucos temos a coragem e a resolução de seguir com os nossos princípios, que de acordo com a nossa consciência já qualificamos como verdadeiros, como aqueles que vão nos garantir a felicidade presente e futura, mesmo mediante as turbulências. Então, essa fidelidade a nós mesmos seria esse primeiro passo. E Kardec fala sobre esse poder da fé porque Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20º, vai falar sobre a vontade. E ele vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências da alma. Isso significa que não há nada que nós queiramos que não consigamos lograr. É lógico que esse nosso desejo, ele precisará ser educado, os nossos sentimentos precisarão ser domados de acordo com as resoluções sublimes do alto. Mas o que ele quer dizer é que se nós colocarmos a nossa força em ação, a nossa vontade, nós conseguiremos reunir os nossos recursos internos, mobilizar as nossas possibilidades para alcançar aquilo que nós desejamos. E é interessante porque ele vai comparar essa força a um ímã. Então, ele diz, como se nós fôssemos um ímã ou um magneto, que tem um campo magnético em derredor e nós vamos influenciando no espaço, influenciando na nossa própria vida, atraindo aquilo que nós gostaríamos que se concretizasse e assim a gente vai realizando o que a gente quer. E é interessante ele fazer essa comparação porque quando nós vamos investigar as passagens de quando Cristo esteve na Terra, a gente vê o quanto que ele empodera o ser humano. Ninguém mais do que o Cristo elevou o ser humano a um estado apoteótico, dizendo que tudo o que nós quiséssemos poderíamos conseguir se tivéssemos uma fé robusta. O próprio Kardec coloca aquela célebre passagem quando Cristo faz uma comparação de que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos à montanha, move-te daqui para lá e ela se moveria. E aí ele vai explicar, a montanha aqui pode ser vista numa linguagem metafórica, parabólica, das dificuldades, das atribulações que nós temos, dos desafios que nós precisamos vencer. Se nós temos essa fé robusta, nós conseguimos desviar dessas pedras de tropeço e utilizar os recursos que nós temos para poder alcançar aquilo que nós queremos. Então, por que eu falo do Cristo?
Há uma passagem que é bastante enigmática e que fala sobre a fé em si mesmo e que corrobora esses conceitos de Kardec. Jesus estava nas cercanias do Mar do Tiberíades e depois de ter efetuado algumas curas ali pela proximidade de Cafarnaum, ele resolve se recolher e se retirar para o monte para orar, a fim de restabelecer e fortificar essa sua ligação com o alto. E pede que os seus discípulos aguardem um pouco dentro da embarcação. Acontece que aquela era uma noite um tanto quanto povoada de ventanias e os discípulos acabam se desprendendo do seu barco em relação ao cais e começam a sacolejar. A embarcação começa a sossobrar ao sabor do vento. Venta muito, as ondas altas e o barco afasta-se então da praia e Jesus permanece no alto do monte orando. Passados algum tempo, Jesus aproxima-se dos seus discípulos, descendo do monte e caminhando sobre as águas. Os discípulos, ao verem aquela cena quase fantasmagórica, sentem medo. O medo do desconhecido, o medo de não saber explicar aquele fenômeno que eles estavam presenciando. E Simão Pedro, assustado, confabula, dialoga com Cristo e o Cristo diz: não tem mais, sou eu. E Simão Pedro, como a pedir uma prova da fé, lhe diz: mestre, se és tu, faz com que eu vá até você, ou seja, me faz também caminhar sobre as águas, assim como você consegue fazer. E então Cristo diz: vem, Pedro. E eu acho, só fazendo parêntese, essa passagem interessante, porque o Cristo acredita em cada um dos nossos potenciais. Mas às vezes somos nós que duvidamos das nossas capacidades. Somos nós que achamos que não conseguimos, que perante uma dificuldade desertamos, desistimos quando estávamos prestes a conseguir. Nós recebemos esse amparo do alto, assim como o Cristo que encoraja Pedro: vem, Pedro, para que a gente continue seguindo intimoratos e confiantes. Mas às vezes é a nossa significação, a nossa ideia a respeito de nós mesmos, às vezes a nossa autoestima, que ainda não está suficientemente desenvolvida para que nós nos sintamos assim poderosos. Então Pedro se aventura. Confiando na palavra do Cristo, ele começa a tentar andar pelas águas e efetivamente consegue. Mas chega um momento que um vento mais forte sopra, ele se desconcentra, sente medo de novo e perde essa conexão com Cristo. Perde essa conexão com essas vibrações mais elevadas. Deixa que o medo se aposse de si, essa falta de acreditação em si mesmo, e começa a afundar. E pede socorro ao Cristo: Senhor, salva-me, estou afundando. E aí o Cristo aproveita para fazer uma admoestação: ó homem de pouca fé, por que temeste? Estou aqui contigo. E eu acho essa uma lição muito interessante para nós, porque como nós estamos num planeta de provas e expiações, o vento nem sempre vai estar ao nosso favor. A nossa embarcação, ela precisará passar por ondas caudalosas. Nós enfrentaremos tormentas, enfrentaremos dificuldades, e a fé é como se fosse essa chama viva no nosso interior para que nós possamos passar por essas dificuldades sobranceiros e confiantes. Não podemos temer nem titubear, porque nós estamos sendo amparados. Nós temos uma família espiritual, mentores espirituais que nos assistam, nos encorajam, que advogam ao nosso favor, que torcem pelo nosso progresso. Então nós não temos o que temer. Mas para isso, a gente tem que se lembrar de todos esses conceitos e conhecimentos espíritas que nós vimos estudando. E a fé tem essa característica. A fé, ela se revela durante o testemunho. Ela se revela na prova de fogo. Por enquanto, essa reunião, a evangelização que nós fazemos, os estudos espíritas, a confraternização com os nossos amigos são modos para que nós possamos fortalecer e fazer germinar essa fé. Jesus também comparou a fé a um grão de mostarda, no sentido de que a fé é uma pequena semente plantada no solo dos nossos corações. E somos nós que com o tempo vamos tratando e cuidando dessa semente para que ela possa germinar e florescer.
Então nós precisamos cultivá-la através dessas ações pautadas no bem e na confiança de nós próprios. Então é por isso que Kardec vai falar que esse esforço ativo é fundamental. Se nós padecemos, por exemplo, de enfermidades, não há cura sem a autodeterminação do sujeito para que ele possa efetivamente se engajar nesse processo. Não adianta recorrer à medicação, aos melhores terapeutas, psicólogos, médicos disponíveis na nossa sociedade. Não adianta recorrer aos tratamentos e cirurgias espirituais, aos passes. Tudo isso é muito bom. São recursos válidos e disponíveis no nosso tempo. Mas se nós não estivermos autodeterminados para poder aproveitar esses recursos externos que são estímulos para nós mesmos nos autoconhecermos e querer a nossa cura, nós não nos livraremos dessa enfermidade. Porque há uma diferença entre a gente querer se livrar da enfermidade e querer a cura real. Quando nós vamos no médico, não raras vezes, o médico de início tenta tratar os sintomas que nos causam o mal-estar de uma doença. E apenas com o tempo ele vai fazendo exames e diagnósticos para chegar na sua causa raiz. Algumas vezes ele nem consegue alcançar a verdadeira causa pela qual nós estamos padecendo. Mas nós que somos espíritas, sabemos que o corpo influencia no espírito, mas o espírito tem preponderância sobre o corpo. Então, nós temos um poder mental muito grande e podemos também utilizar a nossa mente ao nosso favor para essa saúde física, psíquica e mental. Então, Kardec continua falando sobre a fé, dizendo que a fé inabalável é aquela que pode ser defrontada frente a frente em todos os momentos e episódios da humanidade, em todo e qualquer tempo. E aí ele apresenta o conceito da fé raciocinada, diferente da fé cega. É interessante porque cada um de nós tem um conceito religioso sobre fé particular. Para alguns, Deus é a própria existência das forças naturais, a tempestade, o trovão, o sol. Para outros, o conceito de Deus é aquele senhor barbudo, um conceito antropomórfico. Para outros, Deus seria um homem colérico que tenta castigar as criaturas. Para alguns, Deus é um pai bondoso. Cada um de nós tem uma visão particular de Deus e uma forma de nos ligarmos ao mais alto, a fim de que possamos nos suportar nessa fé. Mas a visão que nós temos de Deus não é o mais essencial para a fé, porque mesmo fora da religião há esse sentimento de religiosidade. A religiosidade é esse sentimento de pertencimento a uma força maior que de certa forma nos liga. É por isso que nós vemos tantas ações de fraternidade, de solidariedade, mesmo aqueles que não são espíritas, que não são evangélicos, que não são católicos, porque essa é uma intenção e é algo inato na própria essência humana, que cada um de nós pode trabalhar para desenvolver ainda mais. A grande questão, então, não é a visão que eu tenho de Deus ou qual a minha visão de fé, mas o que eu faço com a fé que eu esposo e com a fé que eu abraço. Por isso que o apóstolo Tiago dizia, a fé sem obras é morta. Dito de outra forma, se a fé que eu abraço, que eu vou todos os dias religiosamente para a igreja, né? Coloco-me de joelhos no altar para rezar ao Deus que eu digo amar, mas eu não consigo estabelecer uma relação amorosa de compreensão com o meu irmão, talvez essa fé não esteja surtindo o efeito desejado no meu aperfeiçoamento próprio. Porque desde o Antigo Testamento nós temos aqui estabelecida uma tríade: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então nós temos uma tríade: Deus, eu e o próximo. Então se eu digo amar aquele quem eu não vejo, aquele quem eu nem consigo definir direito, veja que em O Livro dos Espíritos, a definição que a espiritualidade dá para Deus é uma definição ainda um tanto quanto mais ou menos aprimorada sobre o que nós conseguimos compreender de Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não dá para definir muito. Falta-nos sentido para entender isso. Então, se nós dizemos amar aquele que nem conseguimos ver ainda, que nem conseguimos definir, como é que
Eu digo amá-lo e não consigo amar aquele com o qual eu convivo, aquele com o qual eu vivo diariamente debaixo do mesmo teto, que faz parte da minha família, que é meu genitor ou que é o meu filho, aquele com quem eu convivo, com quem eu tenho os meus desafios. Se eu não consigo compreendê-lo nas suas diferenças, se eu não consigo tolerar as convicções que lhe são próprias, sabendo que Deus conferiu o livre-arbítrio a todos nós, de que me serve essa fé? De que me serve essa fé se perante as dificuldades eu fico desesperado? Eu não sei o que fazer. Se eu quero ter o controle sobre tudo. Como é que eu quero ter o controle sobre tudo se eu acredito em Deus? Porque se eu acredito em Deus, eu sei que Ele é o responsável pela harmonia universal, inclusive das nossas próprias vidas. Então, efetivamente, nós não temos o controle de absolutamente nada, nem da nossa própria existência. Nós espíritas acreditamos que, antes de vir, possivelmente participamos do nosso planejamento reencarnatório. Muitos de nós escolhemos o gênero de provas, as dificuldades e os desafios que viríamos aqui enfrentar, baseados não raras vezes nos conflitos existenciais que nós vimos agasalhando e desenvolvendo ao longo do tempo. E a família tem esse papel de reunir, muitas vezes, os antigos adversários, os antigos desafetos, para, num ambiente de amor, com o esquecimento do passado, a gente tentar reaver esses débitos clamorosos. Então, se nós temos um planejamento reencarnatório que não é definitivo, porque não é um trilho do qual a gente não pode sair, nós estamos alterando o nosso planejamento o tempo inteiro, através das nossas escolhas. Nós participamos, somos copartícipes nisso. É por isso que Allan Kardec diz que o espírito padece das suas próprias imperfeições e a cada um segundo as suas obras. Nós estamos escolhendo um caminho mais ou menos tortuoso pelo qual nós vamos trilhar. E a fé tem um papel preponderante nisso. Porque se eu acredito em tudo isso, onde é que está a comprovação? Por isso que a fé sem obras é morta. Se a minha conduta não reflete a fé que eu esposo, de que ela me serve? A gente não pode repetir os erros dos fariseus, que achavam-se autênticos filhos de Deus, cumpridores de todos os mandamentos, mas repudiavam uns aos outros. Não percebiam a importância e o valor dos samaritanos, que muitas vezes, tocados de compaixão, mais do que aqueles doutores da lei, que tinham conhecimento teológico das leis divinas e, portanto, maior responsabilidade por cumprir esses ensinamentos divinos, os repudiavam, achando que eram pessoas de má vida e que não merecia esse apreço. Então, a forma tolerante, compreensiva com que nós nos comportamos uns com os outros reflete muito da nossa fé e também é responsável pelo sentimento de paz íntima e de felicidade que nós vamos ter. Isso é interessante, porque a fé também nos ajuda a vivermos melhor para conosco primeiro e refletindo isso em relação aos nossos semelhantes. E aí tem uma mensagem muito bonita que Kardec vai falar: fé, mãe da esperança e da caridade. Na epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele coloca o hino da caridade, ele encerra o hino da caridade dizendo: e há essas três virtudes, fé, caridade e esperança, mas a maior delas é a caridade. Como a dizer que a fé é esse abastecimento, é esse combustível para que eu possa transformar a minha vida em algo útil aos meus semelhantes e útil a mim mesmo. Então é por isso que ele vai dizer que não basta que nós vendamos tudo que nós temos e doemos aos pobres se não houver amor. Que não importa o nosso conhecimento das línguas e das ciências se nós não tivermos amor. O tempo inteiro, Jesus nos ensinou a ter esse envolvimento com a causa, a trabalhar no bem, mas a engajar-se. Então, por exemplo, quando a gente sai para fazer a caridade material, distribuir mingau nas ruas, sopa, é lógico que há aqui uma caridade muito importante, de levar um alimento, uma subsistência, algo que vai nutrir o corpo daqueles nossos irmãos desamparados, porque a desigualdade social ainda é uma realidade muito crítica na nossa sociedade. Mas se adicionado a isso eu colocar amor, eu vou perceber multiplicar
esses frutos venturosos da caridade. No nosso exercício profissional, independente se eu fizer com amor ou não, nós vamos receber o nosso contra-cheque, o nosso salário. É interessante porque isso ainda não é visto. As empresas querem que a gente cumpra tecnicamente as nossas funções e, se for possível, se relacione bem com os colegas, porque o trabalho em equipe é necessário para que nós possamos render mais, para que a empresa possa lucrar e ser bem-sucedida. Mas a diferença de fazer com amor ou não tem maior significado para nós. Pense, por exemplo, numa enfermeira. Pense em um paciente colérico, que está ali internado, aquela pessoa irritadiça, que xinga todas as enfermeiras, que ninguém tem mais paciência para cuidar daquela pessoa. Como é que essa pessoa vai se restabelecer da saúde? Veja a psicosfera que a envolve. Veja o sentimento que ela suscita naqueles que, sim, estão trabalhando para servi-la, mas são efetivamente os seus empregados. É interessante como a gente ainda guarda nas pequenas coisas o orgulho, a presunção, como se o outro fosse o meu empregado, estivesse ali para me servir e me tratar bem, independente de como eu fizer. O maior de todos colocou-se numa posição humílima, lavou os pés dos seus discípulos, rebaixou-se à legislação presente, quando perante Pôncio Pilatos, tendo a oportunidade de se defender e desmantelar aquele circo que fizeram para com ele, ele se cala, num ato de extrema renúncia. E essa pequena renúncia, nos dada pela porta da enfermidade, que é uma oportunidade também de exercitar a humildade, de exercitar a paciência, não raras vezes a gente desperdiça. E veja que o impacto vem primeiro sobre os nossos ombros, porque tratando mal os outros, a gente também não suscita amor. É muito difícil, mediante uma pessoa agressiva e violenta, a gente suplantar aquilo e mesmo assim desdobrar as ações em relação a ela de afabilidade e doçura. Demanda muita renúncia própria. Mas o que eu estou querendo dizer também é isso. Visto do lado do enfermeiro, se ele aproveita aquela oportunidade para tratar com carinho, com ternura, dando atenção, dando força, naquele momento de fragilidade orgânica, que também influencia no psiquismo do paciente, também somos nós que vamos recolher de volta esses tesouros. Porque é o sorriso de esperança que se acende para uma cura mais cedo ou mais tarde. Às vezes é aquele paciente que está em estado terminal, que não tem mais expectativas de viver, mas aqueles últimos instantes de vida, mesmo que sejam algumas horas, podem ser suficientes para promover um avanço espiritual no progresso moral daquele indivíduo. Então, esses atos de caridade, eles se disfarçam de mil maneiras. E é por isso que viver o Evangelho de Jesus é tentar colocar na prática desses ensinamentos mais elevados aquilo que a gente já consegue no nosso dia a dia. Então, a fé é mãe da esperança e da caridade, por quê? Movidos por nossa fé, pela fidelidade a esses princípios elevados que nós esposamos, a gente acaba refletindo no nosso comportamento, na nossa conduta, tendo mais esperança para dias melhores, para dias mais felizes, mais venturosos e praticando a caridade para poder alcançar esse progresso de nós próximos. E a fé, vai dizer Kardec, também tem essa característica divina e humana. Quando nós lançamos todas as nossas esperanças nesse mundo, ela é uma fé humana, que é uma fé que tem serventia, porque nos faz ter força para estudar para concursos, para progredir materialmente, nos estimula a ter a nossa própria família, ter a nossa independência. É uma fé precípua, é uma fé iniciante, incipiente. Mas a fé divina é uma fé ainda maior. É uma fé que lança as esperanças no tempo futuro e é uma fé que nos ajuda a entender muitos dramas e tragédias que nós padecemos. Quando nós vemos, por exemplo, os desencarnes coletivos e as tragédias que têm acontecido, nós ficamos perplexos. Onde a justiça e a misericórdia divina nesses eventos? Por que eu estou a salvo na minha casa,
com todas as paredes da minha casa aqui em pé, os meus filhos sob o meu amparo e a minha tutela? E por que há tantos órfãos e desamparados lá na Indonésia, que tiveram a vida dos seus genitores ceifadas por aquelas ondas do tsunami? Onde a justiça? Por que eu estou a salvo e o outro voltou mais cedo para o mundo espiritual? Então, quando nós temos essa percepção da imortalidade da alma, a gente vê que as reencarnações são solidárias e que a forma como nós abandonamos esse vaso físico é o que pouco importa. Então, a gente começa a perceber que há esses desígnios insondáveis de Deus e a gente consegue entender um pouco melhor que aquilo que não foi conseguido terminar, por exemplo, nessa existência, haverá uma oportunidade futura. Então, veja que a fé divina também nos faz viver mais em paz, com mais compreensão e entendimento para aquilo que nos sucede. Mesmo em situações de escassez de recursos, de lutas que nós precisamos ter, a fé é esse combustível. E aí, meus amigos, eu me lembro de uma personagem que nos ilustra muito bem esse poder da fé. Eu me refiro a Saulo de Tarso. Na obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel faz questão de deixar bem claro no prefácio da obra que essa não é uma biografia do apóstolo Paulo, mas nos mostra as transformações que um homem consegue lograr numa mesma existência, mudando completamente a sua conduta e a sua percepção de fé. Saulo de Tarso era, na verdade, um criminoso. Ele era um grande assassino. Foi responsável pela morte de centenas de cristãos. E ele acreditava que estava fazendo o seu dever, cumprindo o seu dever perante Deus. Ele tinha fidelidade a esses propósitos, mas a sua fé ainda era muito subdesenvolvida. Ao longo do tempo, ele deu-se conta das besteiras que havia feito e precisou transpor à base do esforço próprio esse abismo que o separava dele em relação ao Cristo. E às vezes, guardadas as devidas proporções, isso também ocorre conosco. Mesmo nós, dentro do Espiritismo, com acesso a todos esses ensinamentos e essas mensagens, às vezes nós nos flagramos cometendo velhos equívocos. A gente achou que já tinha vencido certas dificuldades e enfermidades morais, aí vem uma nova experiência e vai lá, a gente derrapa mais uma vez. A fé é justamente essa ação após essas delinquências e esses equívocos para nós não nos paralisarmos na culpa e no remorso, porque elas são absolutamente contraproducentes. E isso aconteceu com o apóstolo Saulo. Não obstante ele ter tido a clareza e o discernimento de todas as burradas que ele fez, ele não permaneceu na inação. Ele levantou-se, mesmo com muito sacrifício, e enfrentou todas as consequências dos seus atos. Ele não mudou de cidade, ele não foi para um país distante, onde as pessoas desconheciam a sua história. Pelo contrário, ele voltou à sua terra natal, voltou à casa do seu pai, para mostrar a diferença da sua convicção e o quanto o seu conceito de fé havia se transformado. Essa coragem é uma coragem para poucos, mas é uma coragem que gera muito progresso na nossa vida. Porque às vezes a situação mais confortável é da gente ficar naquela ideia da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, todo mundo tem imperfeição mesmo, um defeitinho a mais, um defeitinho a menos, não faz diferença. E aí a gente começa a pensar, tem a multiplicidade das existências, o que eu não fiz é nessa, eu faço na outra, há outros mundos de provas e expiações, e aí a gente fica criando essas justificativas. O tempo azado é o tempo presente. Os recursos que nós temos nessa existência são recursos preciosíssimos. Nós nascemos no coração do mundo, pátria do Evangelho. Temos à nossa disposição a codificação kardeciana de uma forma clara, nos falando sobre os ensinamentos de Jesus. A cada dia que passa, fica mais difícil reencarnar no nosso planeta. E nós não temos comprovação, primeiro, se voltaremos aqui, segundo, se teremos os mesmos recursos de que dispomos nesse momento.
porque é importante a gente se lembrar da parábola dos talentos. A gente vê na parábola dos talentos que os tesouros foram confiados ao servo enquanto o senhor se afasta para fazer uma viagem, e a cada um deles foi dado conforme a capacidade individual de fazer multiplicar esses recursos. E é para isso que a fé serve. Se nós acreditamos que nós colheremos conforme semearmos, sabemos que o nosso esforço agora para multiplicar e mobilizar esses recursos ao nosso próprio favor nos fará aquinhoados do futuro. Então, aqueles que porventura desperdiçarmos a oportunidade, não temos garantia de termos novas oportunidades ou não com essa abastança de recursos. E a gente entende bem isso quando a gente lê a obra Transição Planetária pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. A gente vê lá que espíritos de outros orbes, por exemplo, vindos de Alcione, sob o patrocínio do próprio São Francisco de Assis, têm vindo para ajudar nessa transição planetária para um planeta de regeneração. Mas um planeta de regeneração precisa de almas redimidas, e essa é a função do Evangelho. A função do Evangelho é nos capacitar na redenção de nós próprios. É fazer com que nós tenhamos um guia para que possamos seguindo esses ensinamentos, cuidar do nosso próprio processo de aperfeiçoamento moral. Então a gente vê lá que ao lado desses irmãos de outros orbes, que nem precisariam mais reencarnar no nosso planeta, também aqueles que ainda são renitentes do mal, que foram se acostumando em experiências muito bárbaras, irmãos belicosos, irmãos muito violentos e muito agressivos, também voltaram. E nós estamos mergulhados neste caldo de cultura. Mas nós temos algo a nosso favor, é a nossa fé. São os conhecimentos trazidos através das 3 revelações. Então nós não estamos perdidos, sossobrando num barco ao sabor do vento. O Mestre Divino está no leme, levando essa embarcação, mas ele precisa do envolvimento dos tripulantes a fim de que nós possamos alcançar esse barco seguro. Então veja que os recursos não nos faltam, mas é necessário que nós também possamos trabalhar para alcançar esse aperfeiçoamento nosso. Então é por isso que eu trago a figura do apóstolo Saulo, porque ele também padeceu dos próprios conflitos. Com certeza ele teve muita culpa, mas ao invés de se demorar na culpa, de nutrir uma desesperança e desgosto pela vida, culminando no suicídio, como nós vemos uma verdadeira epidemia na nossa sociedade atual, ele resolve trabalhar, resolve utilizar as condições que tem para fazer todo o bem que pode e propagandear esse Evangelho. Às vezes por palavras, mas sobretudo pelas suas próprias ações. E nós também estamos sendo convidados a esse mistério. Então veja que por que hoje nós temos essa grande epidemia na nossa sociedade do suicídio? E é interessante porque o suicídio, ele não é uma escolha apenas daqueles que não creem na imortalidade da alma. Há pessoas que já foram bafejadas por esses ensinamentos, que não obstante, sentem uma angústia tão grande que querem como se deletar a própria existência. Mesmo intelectivamente, cognitivamente, nós sabendo que a vida continua, que não há contrário da vida, que mesmo extinta a vida física, a morte deste corpo, nós continuamos com a nossa vitalidade, com os nossos pensamentos existindo, aonde quer que nós plasmemos. Mesmo assim, as pessoas têm recorrido ao suicídio. E nós perguntamos por quê? Por que a gente não mobiliza esses recursos de fé para esse trabalho íntimo? Por que a gente permite agasalhar esses pensamentos tenebrosos da psicosfera da Terra que nos envolve? Se há tantos espíritos querendo nos emular para o bem, veja que a questão sempre é de escolha. Eu não estou querendo relativizar ou dizer que é fácil. Não é fácil para ninguém. E todos nós, invariavelmente, temos os nossos desafios. São os espinhos na carne, como disse o apóstolo Paulo. Alguns
têm dificuldades materiais, outros dificuldades afetivas, outros nutrem uma angústia, uma melancolia. Todos temos as nossas dificuldades a vencer, mas todos também temos nas nossas mãos o poder da escolha. Cora Coralina costuma dizer que sempre caberá a nós o poder de decidir entre ir ou deixar de ir, entre optar por um caminho ou por outro. Nós sempre teremos alguma oportunidade de escolha, de fazer da nossa vida uma transformação definitiva para a nossa própria felicidade. E eu penso particularmente que essa é a grande importância da fé. Então, quando nós vemos, por exemplo, a história do apóstolo Paulo e as lutas pelo evangelho que ele precisou transpor, a gente vê como ele precisou domar o próprio orgulho. Não obstante todo o mérito da sua coragem, do seu desassombro, da sua fidelidade a Deus, ele conservava um orgulho muito grande. E nós, no tempo presente, é interessante como o orgulho tem 1000 disfarces. Às vezes o melindre, aquele excesso de suscetibilidade que o outro não pode criticar, que a gente já se sente ferido, porque em geral a gente tem uma autoimagem ao nosso respeito maior do que realmente ela é. E é por isso que a fraternidade no nosso tempo, ela é tão desafiadora. Porque para desenvolver a fraternidade, eu preciso ter humildade. E se eu conservo o orgulho, isso para mim é uma entrave. Porque como é que eu posso desenvolver a fraternidade se eu não vejo o outro equiparadamente na mesma posição que eu me encontro? Porque se Deus é o nosso Pai, como a gente ora no Pai Nosso, se o Pai é nosso, Ele é meu e é de vocês também. Então, perante Deus, nós somos filhos em igualdade de circunstâncias, todos com as mesmas capacidades de chegar ao grau de aperfeiçoamento moral. E se eu percebo isso, é mais fácil eu tolerar e dar liberdade de consciência ao outro, porque eu sei que assim como eu sou equipada de condições para escolher, o outro também tem essas oportunidades e cumpre a mim respeitar. Se Deus, que é todo poder, não violenta a ninguém e dá a nós todo o tempo do mundo a fim de que nós possamos ter as nossas escolhas e escolher os nossos próprios caminhos, como é que nós, no auge da prepotência e da presunção, vamos querer definir o caminho dos outros? Eu não me refiro aqui ao papel dos pais, porque para os pais é um dever muito honroso e que será mais tarde cobrado a orientação e a educação moral dos seus filhos, até um determinado momento. Porque mesmo a nossa legislação humana percebe esse momento da emancipação, quando o indivíduo já desenvolveu a sua personalidade e pode, senhor de si, decidir por si mesmo. Então, é lógico que os pais têm esse dever de orientação, mas sempre uma educação como o pedagogo Galileu, como Jesus de Nazaré, que ensinava sem constranger, que orientava, empoderando o outro e dando ao outro a responsabilidade e a autonomia para a sua própria vida. Mesmo durante as curas, é interessante porque o Cristo sempre dizia: tua fé te curou, vai, não tornes a pecar, dizendo que cada um de nós é responsável pela forma como nós nos conduzimos. Então, é por isso que, ao pensar na fé, a gente vê que ela tem essas repercussões diretas nos nossos relacionamentos e na forma como a gente se conduz. E na forma como a gente também participa das relações, também dentro das casas espíritas. Às vezes, a gente se prende a determinadas discussões, divergências de opinião, querendo fazer preponderar a nossa vontade acima da vontade do outro, sem esse respeito e essa tolerância. Como é que a gente pode desenvolver amor se a gente não consegue ainda desenvolver o respeito? Veja como tudo são degraus que nós vamos logrando. O amor sublime, o amor renúncia, apregoado pelo Cristo, ele começou com esses pequenos atos de renúncia. Renúncia a estarmos sempre certos, renúncia a querer controlar as ações dos outros,
renúncia às nossas próprias convicções para manter a harmonia e a paz geral. Tudo isso também são formas de caridade que são desdobradas por esse sentimento de fé. E por isso que a gente se refere tanto aos apóstolos, e em especial trazendo aqui o nosso apóstolo dos gentios. Porque daquela época do cristianismo primitivo, eles precisaram vencer essas lutas iniciais para que estes ensinamentos chegassem até os dias atuais. E essas lutas permanecem, embora transvestidas, mudando apenas um pouco a roupagem. Mas as mesmas discussões, a mesma tentativa de querer saber quem é o maior, quem é o preferido de Deus, hoje a gente ainda conserva. Mas de todos os desafios que precisamos enfrentar, penso particularmente que o maior ainda está, como Allan Kardec aponta, como as maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Como dizia, o orgulho, ele se disfarça sobre 1000 modos. Falei aqui do melindre, mas há também aquele nosso sentimento de querer, às vezes, dar ordens a Deus. E isso também é uma expressão de fé. No começo da existência humana, quando nós ainda não somos todo conscientes, às vezes a gente se pega nos próprios pedidos nas nossas orações, querendo fazer uma espécie de permuta ou de troca com Deus, como se nós endereçássemos a Ele as nossas preces e em troca do nosso bom comportamento, a gente pedisse que Ele satisfizesse os nossos desejos. E às vezes, quando vêm as correções e as negativas a esses desejos, não por maldade, mas porque na posição de pai, Deus também quer educar os nossos sentimentos e educar a forma como nós desejamos, às vezes a gente se afasta da religiosidade, a gente não entende e acha que Deus não nos ouve, quando na verdade Ele nos ouve. Mas assim como nós que somos pais e mães humanos, também negamos em algumas ocasiões o pedido dos nossos filhos para preservar-lhes a saúde, porque achamos que aquela opção não é o melhor para eles naquele momento. Deus faz isso em relação a nós com muito mais sabedoria. Então, o que eu quero dizer? O bom proceder e o bom comportamento, de acordo com os ensinamentos de Jesus, não é para ser bonzinho, para que Deus satisfaça todas as nossas vontades, mas é porque o único caminho existente para que nós possamos usufruir da paz e da felicidade que escasseia. A nossa sociedade é uma sociedade que cultua a indiferença, que nos coloca como rivais e adversários, como se cada um de nós fôssemos dissociados e não precisássemos conviver, não precisássemos uns dos outros. Mas nós que já temos esses conhecimentos espíritas e acreditamos nos ensinamentos de Jesus, sabemos que a sociedade é uma lei, que nós precisamos conviver bem e que, portanto, precisamos traduzir no nosso comportamento essa forma de conviver. Então, fazer o bem não é exatamente um favor ao outro, mas um favor, sobretudo, a nós mesmos. E aqui eu quero me lembrar da parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio da estrada ele é pego por ladrões que o expoliam e o deixam semi-morto caído no chão. E aí eu queria fazer o primeiro parêntese. Imaginemos, durante a narrativa dessa parábola, que nós somos o homem caído no chão. E então passa primeiro um sacerdote. É um homem que tem pleno conhecimento das leis divinas, que conhece todos os mandamentos e aqueles ensinamentos que poderiam nos equipar para vivermos de uma forma melhor. Ele passa a largo, finge que não viu. Provavelmente o sacerdote tinha suas ocupações, tinha o que fazer. Mas será que ele não poderia parar um instante da sua marcha para acudir àquele que estava caído no chão? Será que aquele que estava caído no chão não estava nos seus momentos finais de existência e qualquer ação que ele fizesse naquele momento poderia salvar-lhe a vida? E então ele passa indiferente. Depois vem o levita e repete aquilo que o sacerdote faz. Talvez porque, vendo o exemplo do sacerdote, pensa, bom, se o sacerdote que é conhecedor das leis não parou, eu também não vou parar. E às vezes a gente faz isso.
Às vezes a gente tenta copiar aquilo que não é legal nos exemplos dos outros. Nós somos exemplos, mesmo que desconheçamos isso, seja para os nossos filhos, seja para a sociedade onde a gente está, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E é por isso que as ações ou não ações que fazemos não afetam apenas a nós, mas afetam também essa comunidade que nos cerca. Veja a nossa responsabilidade. Mas o levita também passa largo, até que vem o bom samaritano, que toma-se de compaixão pelo homem caído do chão. E aí hoje a gente vê falar tanto na nossa sociedade sobre empatia. Empatia, colocar-se no lugar do outro. A vida, o tempo inteiro, tenta nos suscitar empatia. Porque quando nós, reencarnação após reencarnação, trocamos de papéis, a gente vai mudando de conjuntura familiar, vai mudando de contexto histórico, vai mudando de relacionamentos diretos, de parentescos consanguíneos, familiares, com o objetivo de nos colocar em diferentes situações. E se nós somos incapazes a sentir comiseração àquele que está necessitado do nosso amparo, mais cedo ou mais tarde, somos nós que estaremos no lugar daquele desamparado, para saber como é. E saber como é importante, como a gente desejaria esse ato de caridade em relação a nós mesmos. E aí o bom samaritano cuida do homem, não podendo se demorar muito, leva uma estalagem, dá os recursos ao estalajadeiro para que cuide dele e diz que o restituirá na volta com o que for mais necessário. E é interessante o contexto quando Jesus conta essa parábola. Ele conta essa parábola para um doutor da lei que lhe pergunta sobre como herdar a vida eterna. E no final ele faz a seguinte pergunta: para vós, qual foi o mais próximo daquele que esteve caído no chão? Justamente suscitando aquele que perguntava colocar-se na situação daquele caído. Por que eu conto essa história? Porque a fé nos facilita e nos faculta entender a posição de caídos. Nós todos somos caídos. Caídos em circunstâncias diferentes. Tem alguns que nem parecemos, mas estamos tão enfermos e tão necessitados da caridade alheia, de um consolo, de uma palavra amiga, de alguém que nos escute e que nos compreenda. E a nossa fé é esse combustível para que nós possamos seguir adiante com mais caridade nos nossos corações. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de deixar mais uma história. Jesus tem essa capacidade de nos ensinar tanto com poucas palavras e poucas lições. Eu me refiro à cena célebre de quando ele deixou a terra. Eu fico impressionada com a humildade do Cristo. Sendo o maior de todos, o próprio Messias divino veio num berço muito simples, uma manjedoura de palha em meio aos animais. Ele dispensou vir entre o poder, a riqueza, entre aqueles que eram os doutores e os sábios. Recrutou homens simples para que fossem os seus apóstolos, a fim de que nós nos identificássemos com cada um deles, com os seus temores, com as suas fragilidades humanas, com os seus medos. E ele escolhe deixar a terra entre dois malfeitores, na cruz, entre dois ladrões. E eu fico impressionada com essa figura. É como se ele dissesse: vês, nada nem ninguém está perdido. A qualquer momento da sua marcha, você pode mudar a sua trajetória de vida, mesmo na hora da morte, principalmente na hora da morte. E aí, é Lucas quem conta essa história no capítulo 23. Um dos ladrões diz: não és tu o Cristo? Salva-te então, e aproveita e salva-nos também, debochando dessa situação. E o outro, o bom ladrão, repudia-o: mas será possível que vós nem sequer temes a Deus? Porque nós somos culpados, mas este é inocente. E Jesus, olhando para o bom ladrão, sorri. E então o bom ladrão diz: Jesus, eu te peço, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E o Cristo diz algo que ainda hoje é difícil da gente entender.
Em verdade, eu vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como assim? Era um malfeitor. Não obstante ter repudiado o mau ladrão, continuava com os seus débitos e necessitados da sua reparação. Numa primeira leitura, é como se Jesus tivesse se envolvido por uma simpatia em relação ao bom ladrão e tivesse pedido ao Pai que esquecesse todos os seus pecados. Mas quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente percebe que todos nós que entendemos a profundidade desses ensinamentos e que aceitamos as lições de Jesus, vivemos desde já no paraíso. Porque aquele que conseguimos desenvolver a nossa fé, conseguimos salvar a nós próprios. Passamos a ter os recursos na mão para poder fazer da nossa vida melhor e da vida dos outros também. Jesus nos ensinava naquele momento o que é o paraíso. Não é exatamente o lugar dos eleitos, é um reino interior que a gente constrói à custa do nosso sacrifício pessoal. Muita paz a todos, meus amigos, e muito obrigada.